1 João, capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 2. Estamos vivendo no limiar do grande conflito e, como última igreja de Cristo, somos chamados para fazer parte do seu remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, pois Ele mesmo venceu o mundo. João capítulo 16, versículo 33. O batismo de Jesus, representado pela água, e a sua morte, representada pelo sangue, significam a confirmação da nova aliança entre Deus e seu povo. Todo aquele que deseja seguir o exemplo do Mestre e ser batizado seguindo a sua ordem, encontrará resistência como ele mesmo encontrou. E a menos que esteja munido da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10, revelará uma fé frágil que sucumbirá à primeira prova. Assim como o Pai, a Palavra que é Cristo e o Espírito Santo são um, fomos chamados a sermos um com o Senhor, como suas testemunhas na terra. Gosto de pensar que o Espírito, a água e o sangue representam as três atuações de Deus na vida do cristão. Primeiro, o sangue, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Segundo, a água, como o batismo, o lavar regenerador de Deus no coração e início da carreira cristã. Terceiro, o Espírito, que nos guia a toda a verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, levando-nos a uma vida de santificação em Cristo Jesus. João capítulo 16, versículos 8 ao 13. Estes três são unânimes num só propósito, o propósito de preparar um povo para reencontrar o seu Deus. Todo aquele, pois, que nisto crê, tem em si o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Portanto, se temos o Filho, temos a vida. Se, porém, não temos o Filho, não temos a vida. Quando o apóstolo Paulo declarou: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele não declarou ter alcançado o estágio final da perfeição, mas a sua entrega, unida à constante obra do Espírito Santo, inculcava em sua mente a fé firme na fiel promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Por isso que ele denominou a batalha espiritual de bom combate, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Porque todo aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, tem como seu fiel guarda Jesus, o Senhor dos exércitos, e o maligno não lhe toca. A oração intercessora neste grande conflito em que vivemos terá um papel decisivo nesses últimos dias. Quando um servo ou uma serva de Deus ergue suas súplicas altruístas e empenha-se diariamente a abençoar seus irmãos através de suas orações, sua própria vida recebe um novo fôlego. O Espírito Santo imprime em sua mente o verdadeiro senso de missão e derrama em seu coração o amor de Deus em generosas porções. Não podemos desistir daqueles que Cristo adquiriu com seu precioso sangue. O pecado para a morte
é aquele em que o pecador se recusa a ouvir a voz de Deus e repele o Espírito Santo de sua vida. Aquele que sonda os corações e conhece as intenções, nos chama a fazer parte de seu grande exército, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Se sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, tanto mais precisamos nos firmar nas verdades eternas e perseverar em uma vida de oração. Certamente somos alvo das orações de alguém ou de alguns, assim como podemos ser instrumentos de Deus para conduzir pessoas a Cristo por este ministério tão grandioso. O silêncio do suplicante diante dos homens é transformado pelo Espírito em gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Façamos uso deste recurso tão grandioso em benefícios. Só a eternidade revelará o seu real alcance. Imitemos o sublime exemplo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sigamos, pois, os seus passos. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, exército de oração. Rosana Garcia Barros.